Tralgótica ou Easter-Reich. Possessão e exorcismo ao longo da história. Esse audiolivro é uma tradução livre, com base na versão inglesa do documento, disponível em domínio público. A tradução e produção desse audiolivro foi realizada pelo canal Livros Históricos. Para facilitar a compreensão do audiolivro, algumas alterações e simplificações foram feitas, visando a melhor compreensão do audiolivro. Capítulo 1. Fontes. Após essas observações históricas preliminares, devemos agora passar para as considerações psicológicas adequadas, lançando uma rápida revisão sobre os materiais em que um estudo psicológico pode ser baseado. A possessão tem sido um fenômeno extremamente comum, com casos abundantes na história da religião. Só onde um alto grau de civilização prevalece, ela desaparece ou retira-se para as sombras. O número de casos detalhados não é proporcional a essa frequência. Na maioria de casos, como nos endemoniados do Novo Testamento, as narrativas são tão curtas que nenhuma explicação psicológica pode ser fundada neles. Felizmente possuímos uma série de casos suficientemente completos. Durante os últimos séculos, em proporção à medida que nos aproximamos do presente, seu número tem tornado-se apreciável, e não é incomum iluminar um assunto deste tipo quando se olha através da teologia e da literatura psiquiátrica. Assim como os estados de possessão têm uma semelhança típica geral, o mesmo pode ser dito de documentos relevantes. A bibliografia espalhada por este livro constitui um índice para um grande número deles, e eu devo aqui limitar-me a mencionar aqueles poucos que constituem fontes de primeira importância. Eles são para o uso do leitor que deseja consultar documentos originais de natureza mais detalhada. As faculdades para uma análise de possessão são muito inferiores àquelas desfrutadas pelos estudantes de estados de êxtase. Para estes últimos, possuímos uma grande quantidade de fontes autobiográficas no sentido mais amplo da palavra. Autodescrições de possessão são, pelo contrário, extremamente raros. Ninguém, é claro, pode dizer que surpresas podem nos aguardar nas páginas de manuscritos pertencentes à Idade Média e posteriores séculos que agora estão enterrados em bibliotecas, mas a julgar pelo que já foi redescoberto, devemos abandonar a esperança de ver bons relatos revelados, mesmo em número muito limitado. Essa pobreza de narrativas autodescritivas tem uma profunda razão psicológica, que surge da própria natureza da possessão. Estamos, até certo ponto, lidando com estados envolvendo uma amnésia posterior mais ou menos completa, de modo que a maioria das vítimas de possessão não estão em condições para descrevê-lo. Portanto, é necessário, a priori, evitar nos restringir a fontes autodescritivas, e a considerar este assunto como aquele em que concessões devem ser feitas. Não apenas um material proveniente de observadores, que viram na possessão pura e simplesmente um estado psíquico mórbido será considerado admissível. Os mais interessantes e relatos detalhados vêm precisamente de autores que acreditaram na realidade da possessão, e quando combinam observação exata com boa descrição podem muito bem ser usados, apesar da perspectiva dos escritores. As fontes principais pertencem a antigos diários mantidos por dois médicos suábios da escola de Schelling. Um desses médicos chamava-se Justinus Kerner. E o outro chamava-se Adam Caro August von Steinmeier. Ambos fizeram anotações cuidadosas de seus casos em uma maneira tão admirável, que dão uma imagem clara dos estados. Ambos os autores têm um ponto demonológico de vista em harmonia com o espírito dos últimos dias do romantismo. Eles acreditam na existência de demônios, e sua invasão da alma e do organismo dos seres humanos. São obras-primas dos estudos de casos de possessão, contendo muitos detalhes interessantes. Essas literaturas, assim como muitas outras, podem ser encontradas nas referências presentes do livro. No que diz respeito à literatura antiga, uma das melhores obras para aqueles que estudam esses problemas, embora não seja, propriamente falando, escrito do ponto de vista psicológico, é o Grande Livro de Calmeil. Esta é uma coleção de material muito valiosa. Verdadeiramente ela não forma um levantamento completo da literatura do assunto, negligenciando como às vezes faz uma série de obras importantes. No entanto, serve como um guia muito útil, dando uma grande quantidade de informações diretas de fontes originais. Eu peguei emprestado dele mais de uma vez. Uma grande quantidade de material também tem sido utilizada por o conhecido discípulo de Schelling, Joseph von Goerres, mas esta obra, escrita sob a orientação católica ortodoxa como corolário das ideias de Schelling, está faltando em um grau surpreendente de crítica de qualquer tipo. É lamentável que a reprodução, mesmo que de forma abreviada, dos materiais utilizados é impossível em razão de sua extensão.
Só posso encaminhar o leitor desejoso de adquirir conhecimento de primeira mão para as publicações originais. Eu devo, além disso, fazer uso gratuito de citações ao longo desse livro.